Bom, então vamos à nossa parte ligada a conhecimentos gerais, estatuto, não, lei orgânica municipal, conhecimentos gerais de Saquarema. Meus amigos, vamos lá. O que é uma lei orgânica municipal? Lei orgânica municipal nada mais é do que uma constituição do município. Ou seja, uma lei em que todos ali do município têm que estar, né, norma fundamental e suprema, usá-la como base para a criação de outras leis ou emendas, e ela está acima de tudo. Ponto. É mais ou menos como se fosse a Constituição Federal, aquela de 88. A Constituição Federal é a mesma coisa para o Brasil, o país inteiro. E a Lei Orgânica Municipal é aquilo ali pro município. No caso, pro município de Saquarema, que é uma pessoa jurídica de poder público. Claro, é um município. Ok? Característica que você tem que entender. E que, obviamente, nós temos os chamados poderes municipais. Os poderes municipais são o poder executivo e o poder legislativo. E qual é o poder que manda em Saquarema? O legislativo ou o executivo? Hein? Qual que manda? Qual que está acima? É o executivo ou o legislativo? Porra, gente, acabei de falar na aula anterior, as histórias que eu conto, outra coisa que eu falo. As histórias que eu conto, eu não estou saindo da aula, não. Pelo contrário, eu estou usando exemplos para explicar a matéria. Acabei de falar que não existe essa coisa de um estar acima do outro, gente. Não existe. E não existe também na lei orgânica. Tá? Cada um tem a sua função. O poder executivo não manda no legislativo, assim como o legislativo não manda no executivo. Cada um tem a sua função, né? E o que a lei orgânica fala? A lei orgânica fala que eles são independentes e harmônicos entre si. Nem sempre na prática ocorre essa harmonia, né, gente? Porque na prática você vê assim, como é que é? Vossa Excelência é um bandido. Não é não? Na prática é assim. Mas, porra, mais uma vez, teoria é uma coisa, prática é outra. A prova é teórica. Beleza? Na prática, na teoria, que é o que importa pra gente agora, é o que? Harmônico. Tudo coleguinha. E na prática, e na teoria harmônica. E independentes. Se são independentes, o que significa? Um não depende do outro, ou seja, um não manda no outro, não está acima do outro. Tá? Então o que é um, o que é outro? Beleza. Poder executivo corresponde ao prefeito. Poder executivo, prefeito e os seus assistentes. Quem são os assistentes do prefeito? Os secretários. Ok? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Secretaria de Ordem Pública, enfim. Ok? E quem são quem é o poder legislativo? Os vereadores. No caso Saquarema, são 13 vereadores. Ok? Macete, muita gente não se ligou nisso. Só lembrar do PT, tá, gente? 13. Ficou muito visível isso, né? Até quem não é PT, tá bom? Só vou passar na prova. Ok? Tá.
Qual é a função do prefeito? Aí vamos lá. Compete ao prefeito, né? Você abriu lá a lei orgânica, quando acabar a minha aula você vai lá afindar, vai ver, né? Vai ver lá as 140 páginas da lei orgânica, aí tá lá, compete ao prefeito, aí depois não compete ao prefeito, compete ao poder legislativo, que são os vereadores, não compete a ele. Cara, vamos resumir aqui no macete. Qual é a função do Poder Executivo? O que compete ao Poder Executivo? Hein? O que compete ao Poder Legislativo? Poder Legislativo. O próprio nome já diz. Legislativo. Qual que é importante? Para que serve o Poder Legislativo? Falar igual meus alunos. Para roubar. Tá, gente? Além para roubar o quê? Ah, roubar. Além de roubar o quê? Roubar. Não, tô brincando, tá, gente? Meus alunos que falam assim, tudo pra eles é roubar. Bom, poder legislativo, meus amigos, vamos lá. Primeira coisa, legislar. Ou seja, leis relacionadas ao município. O próprio nome já diz. Legislativo, leis. E além de legislar, a outra função do poder legislativo é o quê? Fiscalizar as contas da prefeitura. Então, poder legislativo, as atribuições, as competências são sinônimos, isso mesmo, aquela porrada de página que você leu lá, são sinônimos de legislar e fiscalizar as contas da prefeitura. Ok? Legal? Ah, Anderson, por isso que se um prefeito rouba, ou os vereadores são cúmplices, ou foram de certa forma incompetentes, sim. Por quê? Porque eles têm um papel ali de fiscalizar, mano. Fiscalizar. Ah, Anderson, nosso governador aqui, o Wilson, roubou. Os deputados lá, estaduais, o papel deles era fiscalizar, cara. Falharam no papel deles lá, pelo menos de fiscalizar. O cara roubou comprovadamente, comprou lá máquinas, se aproveitou que comprou máquinas respiratórias sem licitação por conta de uma situação emergencial, veio aparelhos que não serviam. E aí? Mas enfim, tá? Tô falando isso para ilustrar qual é o papel, tá bom? Então o papel do prefeito, por que eu tô falando tudo isso? Porque na prova de vocês, gente, vai cair 3 questões de lei orgânica e 2 de história, de geografia de Saquarema, habitante, o nome do índio, entendeu? É isso, é nome do índio, é habitante, é distrito, é município que faz divisa com a cidade, tá? E 3 dessa porcaria. Então o que eu quero dizer pra você? Vamos lá. É você se ligar nesse detalhe que eu tô te falando. Vereador, ele não dá posse pra ninguém. Ah, não sei o que, porque é assim que cai, eu não sei o que e tal. É, vereador, tá errado. Vai nomear fulano de tal. Quem é que pode nomear? Não, é prefeito, só o prefeito. Não é vereador. Não é vereador. É legislar? Não. É fiscalizar a conta da prefeitura? Não, então não é vereador. Ah, Anderson, na minha rua botaram uma faixa agradecendo o vereador lá. O seu José da Mariola das Couve. Ah, é? Puseram? Puseram. Legalmente. Agradeceram o cara errado.
asfaltar a rua, foi isso? Entendeu? Gente, essa parte de lei orgânica é meio complicada, porque como é lei, é política. Então a gente acaba falando de política, tá, gente? Eu sei que a gente está meio com rancor de política, ranço, né? Então a gente acaba tendo que falar de política porque é política, né? É política. Então, a gente assim, eu não vou tomar posturas partidárias, não é meu interesse aqui tomar posturas partidárias, meu interesse aqui é explicar, tá? Eu não tô aqui para tomar postura partidária nenhuma, entendeu? É igual lá uma turma que eu dou aula, tem uma menina lá que passa mal quando falam do Bolsonaro, não falo do Bolsonaro nem de ninguém, particularmente, tá? Minha postura é neutra, mas eu falei, pô, aula de geografia, o que eu sou obrigado? Eu sou obrigado a explicar sobre estratificação social. E na estratificação social, eu explico e espero que ela tome consciência da posição dela na pirâmide social. E a partir dali, ela entenda quais são os interesses representativos voltados para os interesses de cada parte da estratificação social. Só isso. Ponto. Não estou para falar de Lula, Bolsonaro e tal. Só falei do negócio de PT por causa do número de vereadores lá para tu gravar, macete. Tem nada a ver, tá bom? Beleza? Enfim, mas o fato é que eu sei que é isso que acontece na prática, na maior parte dos municípios. Oi, fala. Hã? Não entendi. Não, olha só, poder municipal não entra deputado não. Poder municipal do município. Só vereador legislativo, prefeito executivo. É isso que eu vou falar agora, né? Isso. Exato. E qual é a competência do prefeito, aproveitando já o gancho que a minha colega me deu? A competência do prefeito, que compete ao prefeito? Poder executivo, né? Poder executivo, o próprio nome já diz, executar. O que é executar? Gestão. Gestão. Exatamente, gestão. Isso. No caso, tudo que for... Anderson, o que é gestão? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe, né? O que é gestão? Gestão é administração. Então grave bem, olha só. Preste atenção no que eu estou te falando, cara. Porra, isso, o pessoal que já tentou abrir a lei orgânica para ler, mentalmente está me agradecendo, porque, porra, é uma quantidade desumana de páginas que fala sobre isso que eu estou te abreviando aqui. É só você permitir que isso entre na sua cabeça. Ó, a função do prefeito qual é? É gestão. E o que é gestão? Administração. Então tudo que for sinônimo de administração, tudo que for sinônimo é competência do prefeito. Ok? Você pode depois abrir a lei orgânica. Anderson, eu sou igual o Santo Tomé, só acredito vendo. Você depois abre lá, você vai ver que tudo que está lá como competência do prefeito, tudo que é competência do Poder Executivo está lá. Compete ao Poder Executivo. É o quê? Sinônimo de administração. Gestão. É isso. O papel do Poder Executivo qual é? É administrar. Ponto. Ok? Beleza? Então, as incumbências são relacionadas a isso. Ok? A característica fundamental que você tem que ter em relação a essa lei orgânica municipal, ok? Ficou claro, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente?
Isso, vou falar. Vamos falar hoje, agora, vamos falar. Já já. Vamos falar. Entendeu? Vamos falar. Enfim. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Pois bem, visto isso, né, a lei orgânica municipal, ela se baseia, a administração pública, ela se baseia no quê? Ela se baseia em 4 princípios, tá? No princípio, ou seja, todos os atos da administração pública, ou seja, qualquer questão de prova que você fizer, de lei orgânica, de Saquarema, você tem que se basear nesses 4 princípios que eu vou te dar aqui. Beleza? Que era o princípio da legalidade. O que é isso? Tudo que for colocado lá tem que estar de acordo com a lei. Tem que estar em consonância, com a lei. Esse é o princípio mais importante de todos da administração pública. Anderson, onde que eu vou usar isso? Em tudo de lei orgânica. Tudo. Qualquer assunto referente à lei orgânica. Tá? Falando da parte de educação, falando da parte de saúde, não importa. Caiu em prova a lei orgânica, é isso. Primeiro princípio, legalidade. Está de acordo com a lei. Segundo princípio, impessoalidade, né? Beleza? O que é impessoalidade? Impessoalidade é o princípio da subjetividade. Anderson, o que é subjetividade? Subjetividade significa colocar... Eu tô com esse cara na minha cabeça hoje, eu vou até rir. 3 horas de aula praticamente falando desse cara, Bruno Henrique. É colocar todo mundo no mesmo patamar. Colocar todo mundo no mesmo patamar. O que é isso? Subjetividade, todos são iguais, ou seja, impessoalidade, a mesma coisa. Você não favorecer um em relação ao outro. Então você, como servidor público, tá? Você não pode ter um favorecimento de um em relação a outra pessoa. Então, esse cara aqui é filho do meu amigo, meu vizinho. Então eu vou arrumar a matrícula para ele, vou colocar ele na turma que ele quer. Não. Os outros alunos vão ter que seguir o critério da escola. Esse não. Esse não precisa. Antes, na prática é isso que acontece. Tá, na prática acontece pior que isso. Mas na teoria, isso fere um princípio. Qual é o princípio? Da impessoalidade. Isso pode cair em qualquer situação de prova. Tá? Outro princípio que nós temos é o princípio da moralidade. O que é isso? Ética. Moral. O que é moral? O que é ética? É conduta, comportamento. Nós, como servidores públicos, nós temos que atuar dentro de princípios éticos. Ou seja, é o princípio da moralidade. Atenção, cai em prova também situações como pessoal contando historinha, tipo, Dona Vera é uma servidora lotada na secretaria tal e atua não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Contando uma historinha dela. Aí nessa historinha, olha só, temos que entender algumas situações. Primeiro, servidor público é servidor 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não deixa de ser servidor
quando você está de folga. Você não deixa de ser servidor quando você está de férias. Você não deixa de ser servidor quando você está aposentado. Ok? Tá, gente? Só para ficar claro. Por quê? Porque isso vai de contra diretamente ao princípio da moralidade. Até porque a maior parte dos crimes praticados por servidores públicos é justamente... Peraí. Caiu aqui. É justamente quando eles estão de folga, quando eles estão de férias, quando eles estão até aposentados. E existem punições para isso. Você responde criminalmente, responde administrativamente. O cara está aposentado, o que acontece? Ele tem a cassação da aposentadoria dele, pode ter. Tem penalidade, perder a aposentadoria. Então, gente, se alguém perguntar para você o que a Prefeitura de Saquarema tem a ver com o que você faz às 3 horas da manhã dentro da sua casa, eu te respondo que tem tudo a ver. Se você estiver matando alguém, estiver violentando alguém, tiver algum crime, como é que isso vai ser noticiado? Fulana, vírgula, servidora pública da Prefeitura de Saquarema, professora. E aí? Olha o dano que você gerou a essa pessoa jurídica pública que é o município de Saquarema. Entendeu? Então, são situações complexas, mas são situações que nós temos sim que entender, gravar e de grande importância. Beleza? Por fim, e para entrar na última parte de conhecimentos gerais de Saquarema, nós temos o que? O princípio da publicidade. E o que é o princípio da publicidade? É o princípio da transparência. E o que é o princípio da transparência? O princípio da transparência é exatamente o princípio de nós somos servidores públicos. Então, obviamente, que é o nosso patrão, é o povo. Então, temos que justificar tudo ao povo. Anderson, é por isso que existe o portal da transparência? É por isso que qualquer obra que envolve dinheiro público, envolve verba pública, tem uma placa dizendo o que é, qual é o valor da obra, qual é o prazo da obra e qual é o responsável pela obra? Sim, porque isso trata do princípio da publicidade, que é o princípio da transparência. Então, vamos lá, meus amigos. Todas as questões que vocês forem fazer ligadas à questão da lei orgânica, você tem que gravar esses 4 princípios no seu coração. Ok? Oi? Oi? Falhou. Tá. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Foi? Tá? Bacana. Vamos lá. Meus amigos, geografia e história de Saquarema. Bom, Saquarema é um município que tem uma população, segundo o último censo. O que acontece? Primeira coisa, Anderson, aonde que eu tenho que me basear o estudo? Nessa apostila aqui eu publiquei para você, que é a apostila do IBAMA. Não é para você se basear na prefeitura não, beleza? Tá? Inclusive isso aí tem até um problema comigo, numa das aulas que eu tive, que foi uma falha minha, claro, evidentemente, que na maior parte dos concursos se baseia em site da prefeitura, nesse não. Realmente é uma coisa atípica, né?
com tudo que aconteceu, aquela coisa toda, final de ano somado, realmente, eu também passei por um problema de saúde, porque sou diabético, estou em tratamento melhor agora, somou tudo ao mesmo tempo, eu dei essa pequena falha, mas graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade e eu corrigi a falha, tá? E não vejo vergonha nenhuma em falar sobre isso. Sempre nessa apostila que foi postada, sempre na apostila da IBAN, né? Que está no site da IBAN, que é essa, que está aí, beleza? Então, Saquarema é um município, né? Com 3 distritos, né? O distrito sede, que é onde está a prefeitura mesmo. O pessoal conhece Saquarema? Acho que sim, né? Distrito sede, que é onde está a prefeitura. O distrito Sampaio Correia, quem vem pela RJ, que sobe lá por Maricá, passou em Maricá, subiu, tem um DPO da delegacia ali, né? Do DPO para lá, descendo, já é esse distrito de Sampaio Correia. É rural, é um distrito rural. Inclusive fala aqui, mas não precisa nem falar, que de tanto passar ali, trabalhei na prefeitura, né? Conheço bem ali a cidade. E é o município de Sampaio Correia, né? Passando por ali, mais lá na frente, pela própria RJ, você vai chegar no outro distrito, que é o distrito de Bacaxá, beleza? Que é o distrito mais comercial que tem em Saquarema, onde que tem a maior parte da economia, é o mais, vamos dizer assim, pulsante, né? É onde que teoricamente, não é o centro, porque o centro a gente fala que é a sede, né? Mas é o centro comercial, vamos dizer assim, não é? Que corresponde a esse distrito, né? Que é o distrito de Bacaxá. Então, distrito sede, primeiro distrito, Bacaxá o segundo, terceiro distrito é o distrito de Sampaio Correia. É importante que tudo, como eu falei para vocês, é decoreba, né? Bom, a população do último censo é uma população de 74.234 habitantes. Pode cair dessa forma. Qual é a população segundo os dados do último censo? 2010. Pô, censo velho pra cacete. O censo era de 5 em 5 anos, agora, enfim. A gente está tendo aí um censo novo esse ano que vai sair esse quantitativo. Mas a gente tem a população estimada, né? População estimada por dados estatísticos, hoje 91.938 habitantes, que é a população estimada, tá, do município de Saquarema, beleza? Característica que você tem, que obviamente vale a pena que saibamos, né? É importantíssimo. A padroeira de Saquarema, né? É importante as festas, que você saiba, né? Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira, né? Então é importantíssimo que você saiba a questão do relevo, né? Que acontece com o relevo de Saquarema. O relevo de Saquarema você tem formado ali por restingas, né, no litoral, lagoas, brejos e região também com relevo acidentado, né, que são as serras, né? Normalmente as serras, em grande parte, na divisa do município com outros municípios, né? Então você vê muito isso aí nas estradas. As características gerais que você tem aí justamente nessa colocação. E com base nisso, vamos ver aqui o slide. Beleza? Vamos a eles. Então, amigos, aqui. Então a base de estudo é realmente essa. Aqui fala da origem histórica, né, de Saquarema, quer dizer, a origem histórica de Saquarema data justamente
a fase pré-colonial, a fase de exploração do pau-brasil, perfeito? Onde você tem ali Américo Expulso, né, aquela época inicial, Martim Afonso de Souza, que inclusive é um dos grandes exploradores e que vai herdar uma capitania que em parte dela é um município de Saquarema, né, que é a capitania de São Vicente, como está aí, em relação à exploração, carregamento, a origem do pau-brasil, correto? Que é o ponto que você tem. Os índios dessa região são os índios tamoios. Mas você tem aí o cacique, que é o Sapuguaçu, característica que você tem, a chefia do índio. E características históricas, né? Exploração de pau-brasil. Aí você tem a guerra travada entre portugueses e tamoios em 1575, né? Consequência, inúmeros conflitos, né, que você teve nessa região. Aí esse personagem importante também, Antônio Salema, que comanda um destacamento de 400 homens na região. Aí combate sangrento, vários embates, e obviamente os tamoios perdem essa guerra, né, e acabam sendo ali uma quantidade imensa de índios tamoios sendo escravizados, né? Então, característica que você tem, a histórica e tudo mais, né? Bom, no século XVIII, a pesca era atividade central, né? 1841 é desmembrado Saquarema, da vila de Cabo Frio, né? Seu território anexado à vila de Cabo Frio, né? Quer dizer, característica que você tem. E pontos que você observa aqui na história, que está sendo colocado aqui. Já no século XIX, isso é importante que saibamos, né? Porque também está na bandeira, no brasão de Saquarema, a questão do café. No século XIX você tem um avanço do café, que é quando você tem um crescimento populacional dessa região, a implantação de malhas ferroviárias, né, avançando. E com a crise do café, Saquarema se torna um município de veraneio, que ele também fala, né, justamente nessa questão aqui, já no início do século XX, né? Aí você tem aqui, ó, estradas de ferro Maricá. Isso aqui período do café, né? Cafeicultor, né? Exploração de café, aquela coisa toda. Com o declínio do café, com o declínio das estradas de ferro, o avanço de uma política rodoviária, aí você tem exatamente o quê? A colocação de Saquarema como município veraneio. O acesso era um acesso relativamente ruim e que depois, se modernizando, se torna um acesso melhor e obviamente passa a ter um crescimento. O clima é o clima tropical úmido que acontece com o clima. É o mesmo clima do Rio de Janeiro. É esse clima quente, chuvoso, ótima distribuição de chuvas anuais. Os parques e reservas. Também é importante que saiba, né? Tem um Parque Estadual Costa do Sol, APA, né? A área de proteção ambiental, que significa APA, né? De Maçambaba, né? E outros, né? Outras reservas, né? Reserva Ecológica de Jacarepiá, Reserva Particular Patrimônio Natural,
Municípios limítrofes. Quais são os municípios que fazem limite com Saquarema? Que é importantíssimo que saibamos, né? Nós temos Araruama, Maricá, Rio Bonito, Tanguá, municípios aí de grande importância. Enfim, sem sombra de dúvida, é a parte aí mais decoreba do conteúdo, né? Parte que corresponde a 2 questões e que basicamente